Falar sobre a expectativa de uma reunião importante que deve acontecer essa semana. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, se reúne hoje às 14h com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na sede do Banco Central. O objetivo, de acordo com o presidente, é encontrar uma forma de conciliar o poder de fiscalização do TCU com a autonomia do Banco Central, que questiona a possibilidade da inspeção técnica em suas dependências. O pano de fundo desse encontro, a gente sabe, é a liquidação do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, determinada pelo Banco Central e analisada pelo TCU. O relator do caso Master no Tribunal de Contas, o ministro Jonathan Jesus, inclusive, chegou a conversar com o nosso colunista Júlio Iziak, que está aqui agora em contato conosco. Júlio, prazer conversar com você pela primeira vez. Um bom dia. Aproveito sua presença aqui conosco para explicar esse bafafá, de certa forma, para a gente, como que essa reunião pode colocar ou não panos quentes na história. Como que a gente pode ter agora pela tarde novos desdobramentos nessa história, Júlio? Bom dia. Bom dia a vocês, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, Sakamoto, você. Esse é um caso que está cada vez mais enroscado, né? Assim, chegou crescendo aqui no TCU e, segundo o ministro Jonathan me disse ontem, a disposição ali é de colocar panos quentes, literalmente, né? Acalmar os ânimos e ele falou em recuperar o tom institucional, né? Separar as coisas, né? O TCU, e inclusive ele disse isso ao UOL e aos ministros da Corte de Contas, que o TCU não tem o poder de tomar uma decisão que cabe ao BC, né? Então, o processo de liquidação é um processo de responsabilidade do Banco Central. O TCU só pode fazer o que eles chamam de investigação de segunda ordem, monitoramento de segunda ordem, saber se houve algum desvio de finalidade, algum comportamento suspeito de algum servidor. É nesse sentido que o tribunal atua, né? No entanto, por força de uma representação do Ministério Público de Contas lá no TCU, houve um questionamento que foi acatado pelo tribunal, e esse questionamento, o Banco Central se posicionou, como sabemos, né? E a área técnica do tribunal não se deu por satisfeita, disse que havia ainda muitas dúvidas em relação a documentos e que estão protegidos por sigilo, né? E aí criou-se essa celeuma toda, que durou, sei lá, acho que quase 3 semanas, né? Que culminou com quase um pedido de cautelar, que é uma suspensão do processo de venda de ativos resultantes do processo da liquidação do Master, né? O que é algo totalmente inusual ali no tribunal. Isso levantou questionamentos múltiplos, né, de interferência, ingerência, atuação política, já que o TCU é um braço do legislativo, né? Enfim, a coisa foi ganhando um calor tão grande ali que o próprio presidente da República ligou para o presidente do Tribunal de Contas para falar: vamos resolver isso, o que está acontecendo aí? E é sobre isso que se trata essa reunião de hoje. Eu, há pouco, confirmei com o presidente do tribunal, a reunião está marcada para as 14h. Ele disse que marcou essa reunião, participam o gabinete da presidência e o do relator, que é o ministro Jonathan. E o espírito é justamente esse: tentar colocar a bola no campo correto, para que na prática, assim, o que é preciso ser feito agora é o plenário se reunir depois dessa reunião para julgar o recurso do Banco Central. Eu não vou me lembrar agora, sou péssimo de tempo, mas eu acho que, assim, na cronologia, eu até publiquei essa nota no UOL há umas 2 semanas. Eu falei com os ministros e o clima ali, a informação entre eles, porque eles se conversam muito, é de que havia maioria para o arquivamento desse caso.
É que existe essa expectativa do Banco Central, no caso, para reverter o pedido de inspeção até. Você já trouxe aqui que a questão dos dados, eles são sigilosos. Só para a gente traduzir um pouco essa parte aqui, que fica um pouco confuso mesmo para a gente, Júlio. Então, existe a tentativa de reverter isso, e aquela discussão de reverter a liquidação já caiu por terra por questões um pouco até estridentes e óbvias da confusão que a gente acompanhou, né? Exatamente, assim, a expectativa agora, o ministro Jonathan, na verdade, já suspendeu a inspeção, né, que é aquele processo em que os técnicos do TCU iam ao Banco Central para ter acesso aos documentos que são protegidos por sigilo, né. O ministro, diante dessa confusão toda, suspendeu o processo, mas agora, de fato, é que eles vão, quer dizer, não agora, eles vão, essa reunião não é uma reunião com poder de decisão, né? Evidentemente, o ministro, de uma forma monocrática, digamos, ele pode tomar decisões no caso, mas o recurso do Banco Central, que pede justamente a suspensão, precisa passar pelo plenário. E isso só vai acontecer nessa primeira reunião do tribunal, que, se não me falha a memória, é dia 16, para julgar o recurso do Banco Central. Aí sim é que se resolve definitivamente o caso, né? Júlio, antes de mais nada, seja bem-vindo, né? Aqui Obrigado, à TV UOL, né? Bom te ver aqui. Júlio, uma das coisas que muito se falou, para além dessa possibilidade de reverter ou interromper a liquidação do Master, foi alguma decisão do TCU produzir elementos para que a defesa do Vorcaro questione o bloqueio de bens, né, ou a utilização de bens dele, assim. Como é que isso se desdobra, na sua opinião? Eu acho que esse plano vai ser totalmente frustrado, né? Assim, se, de fato, o que os ministros estão falando nos bastidores, de que esse processo no TCU tende a ser arquivado, no próximo dia 16, não existe possibilidade alguma do tribunal interferir nesse processo. Então, seguirá o processo de liquidação e o Daniel Vorcaro terá o seu suposto objetivo de ter bens liberados frustrado, né? E esse não é, como sabemos, o único objetivo do Vorcaro, né? Assim, o que se comenta é que, além dessa questão dos bens e de ativos que estão sendo vendidos para pagar dívidas do processo de liquidação com credores, o principal pleito do Vorcaro é tentar se livrar ou tentar elementos que permitam se defender na esfera criminal, né? Por supostas fraudes que foram investigadas pelo Banco Central e ainda não temos detalhes assim tão precisos, né? Especialmente naquela venda de papéis e emissão de papéis que não tinham lastro, né? Que esse é um dos pontos ali que levou ao processo de liquidação. Então, respondendo a sua pergunta, a intenção dele vai ser frustrada, ao que parece, né? Com maioria no plenário para você arquivar o processo, não existe possibilidade de alguma interferência no processo de liquidação pelo Banco Central. Inclusive, tanto sua presença quanto a do Sakamoto, para a gente trazer uma dimensão política aqui que eu acho que é importante a gente ter, que é de quem é o ministro do TCU, Jonathan de Jesus. Se você puder falar um pouquinho para a gente do perfil até passado político e como que ele se integra no que a gente está conversando aqui agora, acho que seria interessante. O ministro Jonathan, ele não é filiado ao Republicanos, né, que é um partido do Marcos Pereira, é um partido que, junto com o PT, PL, é chamado ali uns partidos do centrão ou de centro-direita, né? Muito embora o ministro tenha, por ter ido para o tribunal, se desligado do partido, né? Parece que ele não tinha se desfiliado, houve ali alguma confusão nesse sentido, mas o fato é que ele foi indicado por essa composição do Centrão para essa vaga, né? Como sabemos, assim, o caso Master, ele pega no núcleo de partidos ali, PP, tal, Ciro, Rueda, né? Assim, todos eles estão orbitando
né, nessas investigações. Ainda não sabemos exatamente, né, assim, de que forma, né? Ainda fica aquela coisa do diz que disse aí das investigações, nem os documentos não vieram ainda a público, mas o que se comenta nos bastidores é isso, né, que há ligações, a gente tem que se lembrar que logo que começaram ali as suspeitas em relação ao Master, que emitia CDBs, que são papéis de renda fixa aí prometendo rendimento de 140%, que é uma coisa assim realmente estratosférica para uma média de mercado, que costuma pagar no máximo 100% de CDI, eles pagavam 140%. Naquele momento, uma emenda do senador Ciro Nogueira, e eu estou mencionando isso porque é o que mais chamava a atenção do mercado naquela época, né? Já tentava ampliar o limite de cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, dos atuais R$ 250 mil por CPF para 1 milhão. Então, isso tentava justamente ajudar o Banco Master a ganhar fôlego para continuar emitindo papéis e ganhar tempo para se recapitalizar e pagar os papéis que estavam vencendo. Isso, como sabemos, não passou, houve uma pressão muito forte no Congresso do setor financeiro, o governo também atuou nisso, e chegou onde a gente viu, né, num processo de liquidação. O Master não conseguiu recursos para arcar com esses papéis e começou primeiro um processo de monitoramento que, como sabemos, demorou pouco mais de um ano de monitoramento bastante forte do BC, que culminou com o processo de liquidação, né? Então, o ministro Jonathan, ele faz parte desse grupo, né? Ou fazia, né? Até ele ingressar no tribunal. Mas o fato é que o tribunal tem ligações bastante importantes com as pessoas que os indicaram, né? É um braço do Congresso. Não, a gente não pode se esquecer disso. Para a gente ter esse contexto, queria te ouvir também, Sakamoto. Então, expectativa 14h dessa reunião, como a gente trazia em termos aqui com o Júlio, tentativa de botar panos quentes na situação que a gente viu se agravando no fim da semana passada. O que a gente pode, na sua opinião, esperar para hoje à tarde? O relato do Júlio é importante para entender, na verdade, essa tranquilização institucional, até porque tinha muitos colegas do Jonatas que não estavam satisfeitos com esse tipo de ação, porque, cá entre nós, é uma opinião pessoal, estava muito descarado, sabe? Então, no final das contas, assim, pô, gente, isso aí joga luz negativa. Sabe quando que nem um ministro do Supremo Tribunal Federal, às vezes, faz uma coisa que, pô, peraí, tá muito descarado, que nem o Toffoli fez também na questão do Master. O resto do pessoal fala, pô, gente, pera, não é assim. Porque aí você tem um dano à imagem institucional do restante, né, do órgão, né? Então, houve muitas movimentações nesse sentido. Agora, eu voto com o relator. Você tem a questão do Master, né? A questão do Master uma delação do Vorcaro, é uma delação, sim, aí sim, é uma delação do fim do mundo. Eu vivo repetindo aqui, a delação do Cid derruba o bolsonarismo, a delação do Vorcaro. Se o Vorcaro resolver piar, né, cantar, né, com medo da cadeia ou com medo de perder tudo, né, vai ter gente de todo lado, direita, esquerda, espectro político, centrão. O Banco Master muitas vezes foi chamado, inclusive, de Banco do Centrão. Você tem senador que tentou ajudar aqui e ali, você tem deputado que tentou ajudar, ministro de Supremo, né, com comportamento estranho, TCU. Gente, se investigar direito, tem gente que com medo de que pegue diversos tipos de governo federal, governos estaduais. Você tem os governos estaduais que compraram papelório podre. Rio Previdência, quase R$1 bilhão. Ou a Previdência do Amapá, R$400 milhões. Prefeitura, São Roque, no interior de São Paulo, a grande São Roque, produtora de vinho, está lá também com um problemão porque comprou terreno na Lua com dinheiro do servidor, da aposentadoria dos servidores públicos, né? Então, o que acontece? Tem tanta gente, fora Faria Lima, porque estamos falando tudo aqui, só que quem estava vendendo esses papelórios podres, os terrenos na Lua, tinha um monte de gente vendendo os papelórios do Master, dizendo, vai com fé comprar um negócio com 140% do CDI, que depois o fundo garantidor segura.
Tem um excelente texto, inclusive, do Marcelo Rubens Paiva, né, na Folha de São Paulo, de ontem, falando disso. Cadê meu dinheiro? Cadê nosso dinheiro? Né? Que tem muita gente que apostou no Master e o fundo garantidor ainda não devolveu. Inclusive, tem problemas de comunicação do Master com a lista de quem seria beneficiado, né? Então, e aí, um monte de gente na Faria Lima sabia que o Master estava vendendo papelório podre, papelório zumbi, e mesmo assim estava ali abrindo tumba para o pessoal poder se enfiar lá dentro, né? Então, Nath, é aquela coisa, o terreno vai ficando mais difícil, mais pedregoso para o Daniel Vorcaro caminhar. Eu não acho que terminou as situações de comportamento esquisito institucional que soa como defesa para ele. Já vimos Congresso, já vimos STF, já vimos TCU. Vamos ver qual vai ser a próxima instituição a tentar dar uma ajudinha para que essa delação do fim do mundo nunca aconteça. Do outro lado, falando de instituições, temos também a Polícia Federal entrando para investigar também a colocação de vilões e mocinhos no caso da compra de influenciadores. Eu não consigo ver alguém fazendo isso aqui hoje em dia sem lembrar de Six Seven, na verdade. Desculpa. Alguém faz. E que também não deixa de ser. Six Seven, essa história inteira, para quem acompanha de perto, né? É muito nonsense, na verdade. Mas, como a Nath falou, ainda bem que a Polícia Federal está na ativa e ainda bem que a Polícia Federal não foi colocado cabresto nela, porque ela é fundamental. E só uma dúvida, inclusive, aproveitando você aqui com a gente, Júlio, Sakamoto falando, inclusive, de envolvimento de estados e municípios em compras também nesse sentido. Já há discussões em torno de responsabilizações. O Ministério da Previdência estava vendo aqui, já admitiu que não é responsabilidade federal, mas sim dos estados e municípios que aplicaram nesses fundos. E aí, em casos desses, que o TCU teria que entrar, né? A gente está falando aqui de tantas instituições, tantas questões que a gente se perde um pouco em entender como que vai ser o dia seguinte, de certa forma, disso tudo também, né? Exatamente, assim, isso foi dito na semana passada, se não me engano. Agora, é curioso, né, porque assim, talvez vocês não se lembrem, mas eu cobri recuperação judicial durante muitos anos, assim, esse episódio do Master é um episódio que se repete, assim, né, eu me lembro que nos idos de 2013, o caso do BVA era um caso exatamente desse naipe, né? De venda de títulos e de papéis para instituições de previdência. E o resultado disso foi que os próprios futuros aposentados e pensionistas tiveram que arcar com esse buraco bilionário que ficou aí nas contas e que levou a déficits dos planos de previdência, né? É a mesmíssima coisa acontecendo e, olha, mais de uma década se passou e estamos aqui falando variações do mesmo tema, né? Assim, não existe ainda um mecanismo que torne, né, as contas, essas futuras aposentadorias protegidas, né, de investimentos mal feitos ou duvidosos. E é isso que vai acontecer, né? Assim, esses planos vão ter que arcar com o próprio prejuízo, ou as prefeituras, que, como sabemos, não têm orçamento para cobrir esse buraco e, possivelmente, se o fizerem, vão precisar de bastante tempo para pagar essa conta, né? E a Polícia Federal, você mencionou, né, em relação aos influenciadores, né? Hoje, estamos agora, né, começamos a saber das estratégias ali para tentar, naquele momento, afastar os ruídos de que o Master estava numa situação realmente calamitosa, né? Vamos ver, eu me lembro de ter publicado algumas notas lá atrás sobre esses influenciadores e, enfim, agora estamos vendo aí do que se tratava efetivamente. Pela frente, Júlio Sakamoto, a gente começou também, falou rapidamente sobre o ministro Dias Toffoli. Queria trazer uma notícia de hoje em torno de duas empresas ligadas a parentes do ministro do STF que tiveram como sócio um fundo de investimentos ligados à rede usada pelo Banco Master nessas fraudes investigadas pelas autoridades. A conexão foi por meio de uma cadeia de fundos administrada pela REAG, responsável também por fundos ligados a Daniel Vorcaro. A REAG
é investigada na Operação Carbono Oculto. A gente falou muito dela naquela época por suspeitas justamente de lavar dinheiro para o PCC, Sakamoto. Como que a gente recebe essa notícia agora da Folha de São Paulo em torno, então, de empresas de irmãos e parentes do ministro Dias Toffoli com essas conexões? Olha, o ministro Dias Toffoli foi bastante criticado, né, pela forma como está conduzindo toda a investigação, né? O sigilo, né? Depois a viagem que ele fez até Lima, no Peru, para ver o Palmeiras na Libertadores, num voo junto com o advogado de um dos sócios, né? A questão dele ter pedido uma acareação entre diretor do Banco Central, entre o Vorcar, entre outras pessoas, no momento em que a Polícia Federal nem tinha tomado todo o depoimento e avançado nas investigações, de uma forma que muita gente disse, no mínimo, contraprodutiva, para não ser sacana. Mas, e aí isso tudo levantou, na verdade, uma discussão, né, do tipo, poxa, né... Sabe, isso aqui não é normal, ou ele foi muito criticado por conta disso. Agora, essa informação dessa investigação da Folha de São Paulo coloca o próprio ministro numa situação de saia justa. Numa condição ideal de pressão e temperatura, ele deveria se declarar impedido, né? Só que ele não vai se declarar impedido, né? Não vai. Né? O Toffoli já foi colocado em situações semelhantes com relação a questões que poderiam desaguar em conflito de interesses, né? E ele não fez isso, ele não se declarou impedido, né? Pelo contrário, né? Continuou. Né? Então, é isso. Eu acho que toda essa questão, inclusive, o Nath, lembra, né, um debate importante que está tentando ser trazido à baila pelo presidente Edson Fachin, que é de a criação de um código de conduta, não só para ministros do Supremo Tribunal Federal e de ministros de tribunais superiores, mas de toda a magistratura. Né? Ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, mas também presidente do Conselho Nacional de Justiça, e é alguma coisa, como os magistrados se colocam diante de conflito de interesses, envolvendo principalmente parentes, é uma coisa que precisa ser bem clara em todos os níveis da magistratura. Lá da primeira entrada do juiz que está começando na carreira como substituto no interior, até o pessoal que é ministro de tribunal de corte superior. Né? Precisa deixar claro o que pode e o que não pode fazer para evitar esse tipo de coisa. E quando acontece esse tipo de coisa, o que acontece com o ministro? O ministro é declarado impedido, né? O que rola? Essa discricionariedade que muitas vezes dá ao magistrado a escolha do que ele pode e não pode fazer, ou mesmo um impedimento, a dificuldade do próprio Conselho Nacional de Justiça de tomar medidas, né, acaba atrapalhando, né, e colocando uma mancha sobre um véu de desconfiança sobre decisões do Poder Judiciário. Discussões como um todo em torno de reputações, Júlio. Eu queria te ouvir também como que essa notícia nova entra na situação já delicada do ministro. Fazendo um paralelo, né, o que Sakamoto colocou muito bem em relação ao TCU, né, assim, o comportamento do ministro Jonathan com a expensão está para o comportamento do ministro Toffoli, que sequer se manifesta sobre o assunto, né. Essa matéria da Folha é uma matéria bastante importante, porque justamente ela escancara um suposto conflito de interesses, né, como que o ministro, né, que tem parentes ligados, né, a empresas que orbitaram ali nesses fundos, não se posiciona e toma medidas em relação a um processo já bastante conturbado, né? O Supremo não é a lei propriamente, né? Eu acho que o ministro ele tem que, de fato, prestar esclarecimentos, como qualquer outro ministro, né? E, no entanto, a gente já está aqui, a matéria saiu ontem, né, às 14h, até agora a gente não sabe assim, o que pensa o ministro, qual é o posicionamento dele, ninguém se manifestou. Né? Isso é muito ruim institucionalmente, aí voltando à história do Código de Ética, são coisas que você não precisa preparar e nem explicar para um magistrado, né? São coisas meio óbvias, né? No entanto, o ministro Fachin está querendo criar um código de ética, de conduta,
é uma coisa que expõe realmente assim, a reputação da instituição, né? A mesma coisa no TCU, né? Acho que é um pouco disso que se trata. É isso, Júlio. Inclusive, entrando naquela máxima de o óbvio precisando ser dito, né? Aproveitando para já te introduzir para o Exato. óbvio nosso aqui do All News, saiba que uma vez estreado, sempre solicitado por aqui, hein? A Tá gente lascado, vai tá com certeza lascado. ficar aqui Ah, no é WhatsApp. ótimo, foi um prazer. Seja muito bem-vindo, viu? Uma boa semana. A gente se encontra por aqui com certeza. Obrigado para vocês também. Até logo. Abraços aí. Tchau, tchau.